É isso, obrigado, Naju, Juliana e Maiara. Essa oficina é sobre produção, sobre o departamento de produção. Eu não sei se teve algum ruído para as pessoas que se inscreveram nessa oficina quanto a entender qual é o conteúdo. Tem esse problema no mundo cinematográfico que produção, que é a filmagem, é também o nome de departamento de trabalho. Então, sempre fica assim, as pessoas, muita gente que se inscreveu achava que era para produzir um vídeo e não é exatamente sobre isso, tá, gente? Eu vou logo tirando este band-aid e pois é, uma oficina sobre produção. Esse projeto foi selecionado pelo credenciamento número 20/0013 para a seleção de propostas culturais, incentivo à produção e difusão cultural e ações formativas do sexo, que pela Lei Aldir Blanc. Ai, gente, desculpa, de repente ferrou. E então, gente, eu vou falar um pouco sobre o que motivou a gente a fazer essa oficina. Acho que a Juliana já deu uma introdução, mas, enfim, eu sou da segunda turma, acho que elas entraram na quinta, na sexta, na quarta, não sei. Então, eu estou desde praticamente o início, onde realmente não tinha prédio, e equipamento, eu saí e chegou. E então, tipo, eu peguei o pior momento do curso, e isso acaba fazendo, as dificuldades acabam te fazendo pensar fora da situação. Em Belém, como todo mundo sabe, não tem um mercado estabelecido, então não tem muitas opções de estágio, quanto mais de trabalho, né? Então, nós tivemos que fazer, sei lá, o nosso próprio estágio. Tinham poucas produções, né, ali dentro do curso, para a gente poder treinar, então a gente tinha algumas atividades nas aulas, mas eram poucas, e eu tive essa opção de trabalhar com a Jorane, mas eu acho que realmente eu fui uma das poucas que tiveram experiência, essa possibilidade de trabalhar e ganhar, né, ser paga, isso é realmente um luxo, e conversando com outros amigos, assim, inquietação, assim, tipo, eu também, não tô querendo chorar pitanga, mas eu também passei por 4 greves. Ao invés disso derrubar, tem que, de alguma forma, te motivar, porque senão tu desiste da área, né? E, então, dessa forma, a gente criou o Inovador Talvez, o João lançou o Curta, que é... Me escapou agora, tu acredita? Por favor. Me entendi mais. Não. Príncipes do Exílio. Príncipes do Exílio. E aí começa Inovador Talvez. O João é uma pessoa muito inquieta, meu parceiro, e a gente resolveu fazer a Pista Pop, um longa-metragem, para fechar o curso e dar oportunidade não só para a gente, quanto para quem estava entrando na universidade, para quem já era da universidade, ter algum tipo de experiência, mesmo que não estivesse seguindo uma ideia assim normal da coisa, é que você aprender com alguém mais experiente, mais velho, sobre a área. Então, basicamente, a gente foi fazendo de acordo com as necessidades do filme, sabe? E o pouco conhecimento que a gente tinha, um conhecimento padrão. A Ju falou uma coisa que isso é muito importante, não tem muita produção, material escrito sobre a área, sobre o departamento. Tem um livro que é Produção Cinematográfica do... Produção e cinema e a produção do Cris Rodrigues. Obrigada, Ele é de 2002. Então ele tem algumas informações meio defasadas. Ele ainda fala sobre filmes, sabe, negativo, essas coisas. Então, mas assim, foi o primeiro que eu entrei em contato e ele passa um beabá. E com o tempo vai surgindo outros livros, mas é importante que você aprenda a ler inglês, se você quiser ter mais conhecimento, assim, escrito, né?
Então, essa era a nossa motivação, tipo, fazer o que a gente já faz na Inovador, talvez, que é com um pouco conhecimento que a gente tem, sempre está passando, porque não tem muita gente para estar nos ensinando, assim, né? Também não tem tanta gente que realmente gostaria de estar passando conhecimento, né? Não por uma questão de egoísmo, mas às vezes é porque realmente não sabe como passar. E a gente tem um mercado aqui já antigo, tipo assim, antigo que eu digo, eles faziam algumas produções, principalmente publicitárias, então eles têm esse conhecimento muito publicitário, mas não tanto cinematográfico, às vezes. E é mais isso, eu acho que eu acho que a gente tem esse dever também, ético até, de ter sido de uma universidade pública, que tá que é administrada com o dinheiro do povo. Então, acho que a gente tem esse dever cívico, digamos, de repassar um pouco que a gente aprendeu com a nossa experiência. A ideia aqui, nessa oficina, é que a gente tente adaptar o que seria o departamento ideal, assim, que infelizmente o departamento ideal que está nos livros é muito comparado ao que é feito em Hollywood, o que a gente sabe que não é a realidade do mundo todo. Então a gente vai tentar adaptar para a nossa realidade, mas também passar o que seria o ideal. Digamos, a gente vai tentar fazer esse meio termo e tentar também, assim, sabe, tipo, ser uma bandeira para vocês, eu espero, do quanto a organização é necessária para que o filme ocorra e fazer realmente pensar sobre o que a gente quer com o filme antes de fazer e para quem a gente quer mostrar ele. Isso começa no departamento de produção, bem no início, no desenvolvimento. Normalmente tem essa glamorização com a direção, com o roteirista, o fotógrafo, mas o departamento de produção normalmente é feito nas coxas, e eu acho que isso é um dos nossos grandes problemas de cinema brasileiro, esse departamento ser tão achincalhado. Então é isso. A gente começa hoje com a dupla sertaneja, Ana Ju e Juliana. Elas vão falar um pouco sobre o que é esse departamento de produção, um pouco sobre as funções que tem, sempre tentando adequar, né, gente? Porque, enfim, Hollywood tem todas as divisões, a gente tem todas as divisões em uma só pessoa, às vezes. Então, vamos lá. Espero que vocês curtam. É bom enfatizar logo que hoje vai ser uma aula mais introdutória e todos os assuntos que a gente vai abordar hoje também vão ser discutidos e falados nas próximas aulas. Então, às vezes, a gente ainda vai falar, esse assunto aqui vai ser mais abordado na aula 2, na aula 3, e é isso. É isso. Então, como a gente falou, vai ser uma oficina focada no departamento de produção, mas antes disso, a gente vai começar contextualizando um pouco o que é justamente produzir um filme, porque, como foi mencionado anteriormente, existe uma grande confusão até mesmo dentro do cinema. Muita gente que é da área não consegue definir, é uma coisa abstrata, o que faz a produção, e ainda mais para quem não conhece, né? Então, o que é, na verdade, produzir, né? Produzir um filme, na verdade, é a gente viabilizar um projeto de execução. A gente vai pegar uma ideia puramente artística, digamos assim, porque seja uma ideia mesmo, tipo, seu conhecido, parceiro chegar, olha, eu tenho isso aqui, eu quero fazer um filme com isso, vamos desenvolver. Seja um roteiro, e aí eu digo puramente artístico, porque o roteiro também é um documento técnico, a gente vai explorar isso mais na frente, ou um argumento, que também é outro documento técnico do meio. E a gente vai olhar para essa proposta e vai pensar estratégias para ela que se torne efetivamente um filme, na linguagem cinematográfica.
E isso inclui prover recursos, e aí você vai ter financiamento, equipe, equipamento, materiais outros. A produção também vai assegurar e também vai ser responsável por administrar o cumprimento dessas etapas dentro de um planejamento que ela também faz de orçamento e cronograma. Sempre buscando, no final das contas, entregar aquilo que foi planejado pelo diretor, mas também pela toda a equipe artística, mas que principalmente pelo diretor. Então, que esse filme se concretize no seu propósito narrativo e estético e que ele alcance o público que a gente quer que ele alcance. Nesse sentido, a produção é a grande coluna vertebral de todo o filme, então ela vai atuar certamente em todas as áreas tudo que envolve fazer um filme, mas com diferentes níveis de atuação. Por isso que é uma coisa assim que ela está tão integrada que, como a Tamires mencionou mais cedo, dificilmente não, é uma realidade, a não ser tipo em contexto mais hollywoodiano da vida, que ela recebe algum glamour, alguma coisa assim, ou sequer é notada. Na verdade, a produção tende a ser mais notada quando dá alguma coisa errada, porque as pessoas não conseguem meio que identificar o que seria produção, o que não seria, e aí geralmente acontecem essas coisas. Ou então até a produção tem até um certo estigma em volta, que geralmente coloca como se fosse aquele profissional do mal que quer cortar a criatividade do que se tem aquela ideia de que o diretor, o roteirista é o grande criador, talentoso, e que, na verdade, a produção seria aquela que poda a criação. Mas a gente vai ver aqui que, na verdade, a abordagem é justamente outra. Então, a produção é tudo que envolve a execução de um projeto de filme, mas ela também é um departamento. Enquanto isso, ela tem uma estrutura própria que a gente vai explorar. E antes disso, a gente precisa entender um pouco como funciona esse geral, para a gente poder depois entrar no departamento em si e nas suas particularidades. Então, agora a gente vai ver um pouco como é essa estrutura macro de como fazer um filme. Então, a gente vai ver hoje uma pequena introdução às etapas de produção e os departamentos, e especificamente depois a gente entra no departamento de produção, apresentar eles. Eu vou começar falando sobre as etapas de produção, cronologicamente, e o filme é dividido em 5 etapas, que eu dividi, no caso, porque às vezes a gente coloca como só 3, que a gente coloca pré-produção e preparação juntos, e desde-produção e finalização também no mesmo pacote, mas aqui eu quis separar, até seguindo a metodologia do Cris Rodrigues, que é do livro que a gente falou, Cinema e Produção, que é a preparação, a pré-produção, a produção, a desprodução e a finalização. Pode passar. A preparação, ele é o início de tudo. Essa fase tem como palavra-chave o planejamento, porque é a fase que você vai ver tudo o que você quer fazer futuramente. Você não vai ter nada concreto nessa fase ainda. Você vai ter, provavelmente você vai ter o roteiro, às vezes nem sempre está com o roteiro totalmente fechado, às vezes está nos primeiros tratamentos, mas tem isso, às vezes aí você começa com análise técnica da direção também, e, a partir disso, você trabalha em cima do projeto. O projeto é o documento que você vai criar, que o produtor cria. E, sim, Mayara, a gente vai abordar melhor a questão do roteiro e do projeto amanhã, na aula 2. Eu ia chegar lá. E aí, o projeto é o documento base que você vai usar como produtor durante todo o processo do filme. Então, é muito importante que você elabore bem ele no começo, você tenha bem definido o que você quer ver, para onde esse filme vai chegar, quem você quer alcançar. Tudo que você vai pensar, tudo que vai acontecer no final, já tem que estar pensado e planejado nessa primeira etapa. Aí tem a parte da administração, que é a montagem da base de produção principal, que geralmente a gente usa assim.
a gente tem as bases de set dos locais que a gente vai filmar, mas elas são temporárias. Aí, a base principal da produção é onde, tipo, o QG principal, onde todo mundo vai se reunir, aonde direção de arte vai trazer figurino, onde as pessoas vão se reunir para planejar, onde o diretor vai estar trabalhando a maior parte do tempo e tudo mais, é onde o produtor executivo vai ficar administrando as coisas, porque geralmente o produtor ele não está assim, tanto em set, é mais o diretor de produção e o platô que fica em set, que a gente vai discutir essas funções mais para frente um pouco. E aí essa base no cinema independente geralmente é a casa de alguém. Já foi a minha casa, já foi a casa do João na Besta Pop. E geralmente é isso que a gente tem. Aí, nessa fase também, a gente começa a captação de recursos. Como a gente falou, no cinema independente, geralmente é muito da gente. Então, às vezes, tem as economias do diretor, do produtor, que a gente usa. Aí, a gente também vai atrás de patrocínio. Por exemplo, a gente vai atrás de fábricas de biscoito, qualquer coisa assim, para pedir patrocínio. Doações também, como a Mayara falou aqui no chat, que a gente recebe muita doação também, tipo, de loja, fábrica e tudo mais. Todo o projeto também é muito bom para a gente vender isso e tudo mais. Todas as empresas que, tipo, se identificam com o nosso projeto, geralmente ajudam nele e entram com patrocínio, agradecimentos e tudo mais. Aí também começa a análise técnica da direção, que no cinema também, a gente, no molde de Hollywood, a gente tem análise técnica de direção e aí a gente vai atrás da locação para alugar exatamente como o diretor quer. Mas no nosso cinema independente, geralmente o diretor acaba adaptando a análise técnica dele para o que a gente, para a locação que a gente consegue, assim. A gente tenta ao máximo, né? Ver a visão do diretor e conseguir uma coisa assim mais parecida, mais fiel, mas nem sempre a gente está conseguindo. E às vezes até é bom esse aspecto, porque muitas vezes a gente consegue locações que abrem um pouco, expandem um pouco também essa visão do diretor. E a decupagem de produção, que é muito importante também, que nela você vai conter todas as informações do filme, endereço dos sets, horários, tudo que você puder colocar lá, você coloca assim bem detalhadozinho, a equipe, tudo, assim, porque é um salvador, assim, é tipo, tem tudo. Aí também nessa parte a gente faz os cronogramas, que geralmente a gente trabalha começando com deadlines, assim, até esse período a gente tem que ter isso para a gente poder terminar isso e ter tudo pronto. E o orçamento definitivo nessa parte também, o orçamento definitivo também nessa parte, que é o quanto cada departamento vai poder gastar, o quanto a gente está trabalhando, os nossos recursos, porque, assim, se a gente deixar, a gente sonha alto. Então, nessa parte tem que o orçamento, tipo, dar uma... Vamos com calma, vamos ver até onde a gente pode ir. Pode passar. Você falou decupagem de produção, é no nome do dia? Não, no dia não. O objetivo dessa etapa é que, ao término dela, devemos estar com um projeto pronto e ter todas as próximas etapas bem planejadas e definidas. Pode passar. Aí, agora, a pré-produção. A pré-produção é como quando a gente começa a fazer as coisas mais concretas, mas a gente está preparando a coisa para o grande dia, que é quando vai começar as filmagens. Aí, a palavra-chave que eu coloquei para essa etapa é a organização. Nessa parte, a gente contrata realmente a equipe, todo o elenco, faz os testes de elenco, define tudo mais, faz as técnicas de locação para definir certinho as nossas locações. Aí, nessa parte também tem aluguel ou empréstimo de equipamentos, que a gente já vai ver tudo que a gente vai precisar, todos os equipamentos que a gente vai precisar, qual tipo de lente, se a gente vai precisar de alguma lâmpada específica, tudo isso aí a gente vê nessa parte. A gente faz a preparação de documentos, que a gente usa usual no dia a dia, tipo autorização de imagem, boletim de câmera, som, de continuidade, todas essas coisas a gente já vê na pré-produção, para no dia estar tudo pronto, assim. Só precisar dar uns retoques, assim, num dia para o outro, qualquer coisa assim, imprimir mais alguma coisa, mas tudo tem que estar pronto já.
E a gente também faz o ensaio com os atores, que essa parte também é bem importante, tudo mais, porque geralmente a gente tem que ver locais e tudo mais. E todas essas coisas, não importa se é tipo teste de figurino, ensaio com atores, coisas que tipo teoricamente não teria envolvendo produção, sempre tem que ter alguém da produção presente, porque acaba que a gente precisa checar alguma coisa, precisa trazer alguma coisa, a gente sempre tem que dar pitaco em alguma coisa em algum momento. E as compras de consumíveis. Consumíveis são as coisas que a gente usa no dia a dia, que são literalmente consumidas enquanto a gente passa o dia. Por exemplo, pilha, fita crepe. Fita crepe é muito importante, a gente usa muito. E papel higiênico também está como consumível, saco de lixo, cada departamento tem que passar essa lista antecipadamente para o diretor de produção, para a gente poder comprar, para eles poderem gastar durante a produção. E é isso. Aí o objetivo dessa etapa é estar com tudo engatilhado para a realização das filmagens, que nesse momento tem que estar tudo bem prontinho, bem separado, bem pronto, assim, para no dia a gente só ir assim, com o mínimo de abacaxi para resolver. Deixa eu passar. Peraí, Ana, está aqui com duas pessoas tentando te interromper. O nome dela é Maiara Sanches e a outra é Juliana Silva. Pode falar, Maiara. Então, eu acho que, como a gente falou no início da oficina, né, existe o padrão Hollywood e existe o padrão realidade. Isso que a Ana Júlia está falando é o padrão realidade. É o padrão que dá para fazer. A gente tem um orçamento apertado, então a gente vai fazer o produtor ir comprar para todas as equipes as coisas e entregar para começar a filmagem. Mas no padrão Hollywood, enfim, no padrão cinema profissional, que eu acho que acontece aqui no Brasil também, né, um pouquinho fora da nossa realidade, cada departamento tem a sua verba de produção que se eles usam para fazer essas compras de consumíveis e desses materiais que são mais assim restritos mesmo ao departamento, assim. Mas uma dica para quando a gente vai fazer o nosso cinema independente é concentrar isso tudo na mão do produtor. O produtor realmente é um cara que se lasca demais, porque para manter esse controle financeiro, ele acaba tendo que abraçar muitos departamentos e muitas funções que não seria dele no mundo ideal, né? A Tamiri chegou a falar um pouquinho disso também, mas enfim, só um ressalvo. Sim, só acrescentando o que a Maiara falou, nem todos os departamentos do mundo profissional vão receber sua verba, assim, tipo, verba de produção gasto, porque tem algumas equipes, como a de fotografia, que não tem exatamente essa pessoa que vai comprar coisas. Então, sobra para produção. Som também. Acho que isso é mais real no departamento de arte, que é o mundo à parte dentro do filme, é muita coisa para fazer, eles têm o seu próprio produtor, que é o produtor de arte, e normalmente é quem checa essas coisas. Mas no resto concordo totalmente com a Juliana. Pode falar. Na verdade, eu queria acrescentar mesmo isso que as meninas falaram e sobre a preparação, né? De uma forma resumida, quem está ali envolvido, como a Mayara falou, num contexto mais profissional, onde a gente vai mesmo assim cumprindo todas as etapas, o que acontece a preparação é um momento entre o produtor executivo e o diretor, que comumente também é roteirista. Na verdade, eles vão trabalhar para entender esse projeto, entender essa proposta de filme, criar um projeto. E aí aquelas coisas que a Ana Júlia falou, na verdade, elas são... eles vão montar esse projeto e é no momento que eles vão... deixa eu admitir uma pessoa aqui. Formar essa base. Então, você tem a decupagem de produção, que você vai listar todas as suas necessidades e tudo na área assim, da previsão, porque você ainda vai captar esse dinheiro. Onde você não tem muita certeza das coisas. Então, você vai preparar o seu produto de venda e você vai oferecer. Aí, o que as meninas falaram é verdade. Dentro do contexto, você vai pedir doação, você vai pedir
patrocínio, você vai pedir dinheiro mesmo para pessoas, se você for fazer crowdfunding, a gente vai ver isso mais lá para frente. E a execução, e da pré, na verdade, como a Júlia falou, né, o planejamento, que nada é muito certo, e na pré você vai executar. É quando entra, na verdade, o restante dos profissionais. Então, você vai ter os outros departamentos que vão passar a executar todo o planejamento e, como a Ana Júlia falou, para preparar realmente e engatilhar para a filmagem. O máximo que você puder antecipar, eu acho que essa palavra do cinema é isso, é antecipar o máximo que você puder, porque tudo significa controle de tempo e de dinheiro. É isso, mano. Sim, e, gente, essas doações vêm de todas as formas, literalmente. Qualquer... Pode passar também. Agora vem, tipo, o grande dia, que é que começa a filmagem, que nesse ponto você tem que estar com tudo pronto já tem que ter todas as locações certas, mapa de transporte, que também é um documento que a gente vai falar mais para frente. Tem que estar, tipo, todo o cronograma, o assistente de direção tem que ter feito pelo menos algumas ordens do dia, se possível. Ordem do dia é um documento que a gente usa, que ele diz tudo o que vai acontecer durante a diária de filmagem. Quais são os pontos que a gente vai gravar, em qual ordem, quem vai estar no set. Vai ter, provavelmente, alguns números importantes, como do dono da locação, do motorista, ou então do segurança. Não é de segurança, não. De segurança tem mais para a gente, mas tem do produtor principal, que vai estar em set. E do platô também, muito importante. E o importante para a gente, no dia da produção, é começar checando todos os itens da decupagem de produção com algum dia de antecedência para ver se não está faltando nada, para ver se não tem nenhuma informação faltando, para quando, sei lá, o assistente de fotografia precisa ver onde é que tem alguma coisa lá, se ele for nesse documento, ele vai achar. Aí, verificar a necessidade da ordem do dia no dia anterior, porque, como eu disse, muitas vezes a ordem do dia ela é disponibilizada, muitas vezes não, quase sempre, só no dia anterior. Aí é nessa hora que a gente vê o que precisa. Tipo, nessa locação aqui, a nossa base ela é mais precária, ela não vai ter tanta estrutura assim, então eu preciso levar uma barraca, por exemplo. Aí a gente tem que separar, tem que ver se a gente tem um carro para levar barracas, tudo certo no dia anterior. E quando a gente chega no dia, quando a gente chega no local, a primeira coisa que a gente faz é organizar a base de set, junto, se não tiver o platô presente ainda, se o platô tiver, provavelmente ele já começou a organizar a base de set, mas a gente também vai lá, porque provavelmente a gente vai estar levando também algumas coisas que ele vai precisar no dia a dia. O platô é tipo a produção no set, é a pessoa que fica no set cuidando da parte de produção, organizando. Aí, uma coisa muito importante também é sempre exigir notas fiscais e fazer prestações de contas de despesa diária. Porque, a gente é de arte, de humanas, é muito difícil se perder nas contas. Então, é sempre bom ter tudo anotado para poder revisar, para poder falar, não, eu comprei só isso, eu fiz só isso, esse dinheiro aqui está certo e tudo mais. Dinheiro é uma coisa que dá confusão. Pode passar. Aí, ter sempre em mãos todos os documentos necessários, tanto os preenchidos como... Mayara levantou a mão. Pode falar, Mayara. Essa questão de dinheiro é uma coisa que sempre dá confusão. É também bom, primeiro, que é verdade, óbvio, mas também eu acho que vale a pena a gente sempre estar se forçando a tentar ser mais profissional nesse sentido, porque por mais que a gente faça filme entre amigos, a gente tem que estar se profissionalizando mesmo, sabe? Amanhã ou depois de amanhã, eu não sei quando, a gente vai falar sobre alguns editais regionais. E eles cobram depois a prestação de contas, então você tem que ter realmente tudo anotado sempre. Com amigos pode não parecer importante, mas é bom a gente se acostumar a trabalhar do jeito certo, para quando a gente precisar fazer, a gente não ter nenhum imprevisto, e aí na hora tu vai ter que prestar conta com o órgão do governo, com algum patrocinador, e aí tu vai ficar, então, não tenho essa nota fiscal, não tenho tal coisa, porque tu não está acostumado com isso. E aí são grandes chances de tu, como produtor, ficar bem lascado.
Eu acho assim que mesmo com amigos você tem que estar tendo mais essa atenção também, essa profissionalização, porque a pessoa, muitas vezes, quando a gente está trabalhando no setor independente, a pessoa está cedendo tempo e o trabalho dela é de graça. Então, o mínimo que a gente tem que ter é essa consideração com a pessoa e tudo mais, e ter essas coisas mais às claras, às limpas, o máximo possível. É uma coisa assim de transparidade com a equipe mesmo, assim, consideração. Aí tem sempre em mão todos os documentos necessários, tanto os preenchidos, necessários para aquela diária, como cópias extras de documentos usuais do dia a dia. Por exemplo, o que acontece muitas vezes é tipo, o diretor fez mais takes do que necessário e o assistente de câmera preencheu os boletins, os documentos dele mais rápido e ficou sem. A primeira pessoa que ele vai virar e pedir para tirar uma xerox para fazer o negócio vai ser a produção, vai ser o produtor. Aí, tipo, se a gente está gravando num lugar bem afastado, onde é que eu vou achar uma xerox para tirar outra cópia? Aí é sempre bom ter esses documentos extras para caso precise. Aí está sempre atento ao cronograma e aos planos filmados, porque também tem isso. A gente que também toma conta da locação. E muitas vezes locações são, no contexto independente, são cedidas para a gente. Então, se a gente está gravando na casa de uma pessoa, é bom a gente seguir o horário que a gente falou que a gente ia ficar na casa da pessoa, porque ela mora lá, né? Ela quer entrar, ela quer fazer as coisas do dia a dia, ela está cedendo espaço para a gente. Então, é sempre bom, porque muitas vezes o diretor acaba se empolgando, aí pode acabar furando o tempo e tudo mais, estourando o tempo. E também é importante porque, tipo, as pessoas pensam que é tipo, cortou a câmera, acabou. Mas não é assim, porque tem todo o tempo para a gente se organizar e poder sair do local. Isso geralmente demora 1 hora e meia. Então, esse é o tempo que tem que parar de gravar. E quando muitas vezes acaba estourando esse tempo, acaba ficando muito prejudicial para a gente da produção, porque é a gente que lida com o pessoal da locação em si. Aí tem que ficar toda hora explicando, falando, não, você pode ceder mais 1 hora, nem sempre pode ceder mais 1 hora, já teve vezes assim que a gente teve que sair correndo do lugar, porque ele ia fechar mesmo, tipo, já era de noite, então é muito importante sempre estar atento a isso. E quando o plano não estiver sendo filmado, tipo assim, tiver tratado 3 planos e tudo mais, e lá no nossa direção falar, ei, dá para ir mais rápido, vamos acelerar. Eu sei que parece ser a função da chata, mas às vezes é necessária. E verificar a ordem do dia seguinte com a direção responsável assim que ela estiver pronta, porque, como eu disse, a gente tem que ver a ordem do dia na hora que sair, no dia, e checar no dia anterior, porque a gente vai ter que se preparar para as coisas que vão ser necessárias para aquela ordem do dia seguinte. Então, a gente vai ter que começar a separar e ver as coisas tipo assim, acabou a nossa diária, provavelmente no outro dia vai ter outra diária no mesmo horário, ou então até mais cedo às vezes, então a gente tem que correr com isso. Para a gente também não ficar trabalhando até meia-noite, 1 hora da manhã e ir para o 7, 6 da manhã. E deixar a locação sempre limpa e no mesmo estado encontrado. Isso é muito importante, porque como a gente trabalha com o local cedido, só um minuto, que é o negócio da Mayara na frente da minha tela. E como a gente trabalha com local cedido, é muito importante assim, a gente cuidar e zelar assim, pelo local que a gente está trabalhando, até se for alugado mesmo, para a gente ter essa confiança, esse profissionalismo. E verificar a chegada da equipe em segurança aos seus destinos. Eu acho isso muito importante, porque como produtor, é bom a gente saber como é que está o bem-estar e a segurança da nossa equipe e tudo mais. É como se a gente fosse a grande mãe de todo mundo da equipe até acabar a produção. Então, eu acho muito importante sempre checar isso. Pode passar. Aí, o objetivo dessa etapa, claro, é ter todo o material bruto que vai ser editado, filmado e captado. Captado, porque no caso também tem a captação de som. Então, tem que estar tudo pronto para, quando seguir para a próxima etapa, não ter que ficar, tipo, vou ter que voltar naquela locação específica que a gente conseguiu por 2 dias para poder filmar mais alguma coisa. Isso é muito chato, isso é muito difícil de fazer e é muito caro também. E então, é bom que não aconteça, porque quando a gente
realmente termina de planejar a produção, ou as diárias e tudo mais, geralmente é bem contadinho, assim, tudo que a gente vai precisar. Aí ter que voltar lá de novo com o orçamento baixo, muitas vezes é complicado. Muitas vezes também, quando você está trabalhando com dinheiro público, você tem limite de tempo sempre para fazer essa entrega, né? Então, quando você apresenta o projeto, você apresenta um cronograma que você já prevê desde a da pré-produção até o dia que vão receber esse, digamos assim, um lançamento, né? Você tem que dar prestação de contas. Então, todas essas reorganizações de precisar apresentar uma diária que seja, você vai estar mobilizando tempo e dinheiro e envolvendo muita gente, sabe? Então, é isso que a Ana fala quando ela diz a questão da preparação e da organização, da antecipação. É nesse sentido, porque realmente são contextos e contextos, fora o compromisso mesmo que ela falou com a sua equipe, enfim, respeitando o tempo de trabalho de todo mundo, né? Você tem questões, às vezes, que são maiores no sentido burocrático, então é sempre ficar atento a isso. Vocês conseguiram ouvir a Juliana bem? Porque ela estava falando através do meu microfone. Só. Sim. Obrigada. Passa. Aí, agora a parte da desprodução. A parte da desprodução eu coloquei aqui que é como se fosse rebobinar a fita. Tipo, tudo que você preparou na pré-produção e durante a produção para que esse filme pudesse, para especificamente a produção, para que ele pudesse ser gravado e pronto, você vai desfazer. Você vai fazer com que tudo volte, assim, magicamente, ao que era antes, do jeito que estava antes. Devolução de itens emprestados e alugados. Se você comprou algum objeto ou produziu algum objeto, alguma coisa assim, especificamente para o filme, para a produção, checar para onde qual vai ser o novo destino dele, para onde ele vai, com quem vai ficar. O que acontece às vezes, que pode acontecer eventualmente, é tipo a gente comprar algum equipamento menor, tipo um microfone, alguma coisa assim para produção, aí ver aonde vai ficar, porque nem sempre a gente faz a produção como a produtora em si, pode ser tipo um coletivo, aí ver com quem vai, qual destino vai ser levado esse equipamento, a manutenção de locações que sofreram modificações ou dano durante a produção. Tipo, o que já aconteceu foi, a gente está numa locação, aí a cena era necessário que o ator pintasse a parede do quarto dele. Aí, depois, a parede do quarto ficou meio que estragada, né? Porque só pintou parte da parede. Aí, nessa parte da produção, a equipe de arte, junto com a produção, vai lá pintar a parede, trazer para a cor que era originalmente, devolver para o dono, tudo na forma original. Aí, o que acontece também é o desmonte da base principal, que é aquela base que a gente montou e tudo mais. Se for um espaço alugado, vai ser desalugado, e se for a casa de alguém, a pessoa vai voltar a morar normalmente nela. Então, a gente precisa fazer esse desmonte e separar os documentos, comprar pastas e tudo mais, para armazenar os documentos que a gente vai usar para prestação de contas e para para revisitar essa produção na parte dos documentos, na questão dos documentos, não só na coisa filmada. E também para a edição, porque muitas coisas como boletim de câmera, boletim de som e continuidade, o editor vai usar futuramente, já para ele poder se nortear, para poder ver quais são os planos, quais são os takes que vão ser utilizados. Vou acelerar um pouquinho, tá, gente? Agora, próximo. O objetivo dessa etapa, ao término dessa etapa, devemos ter todo o processo que foi feito exclusivamente para a produção do filme desfeito. Pode passar. Luiz, você pode ir digitando as suas perguntas no chat, que depois a gente vai ler. A pós-produção é acompanhar a edição do filme, que é uma parte importante. Essa parte entra mais a questão do produtor criativo, que também faz parte da criação do filme e tudo mais, para dar opinião e essas coisas. E o aluguel, geralmente, às vezes tem aluguel de laboratório de edição, caso necessário, porque, sim, somos independentes, então provavelmente a gente não tem uma ilha de edição em casa.
Então, muitas vezes faz necessário essa busca por um laboratório de edição, um local para gravar, agendar a dublagem com os atores, que aí, no caso, é um tempo extra que os atores vão disponibilizar depois das filmagens, aí tem que ver disponibilidade e tudo mais, e essas coisas, e preparar para a disposição e comercialização do filme, que é aquela parte que você pensou lá na preparação, que seria para onde esse filme vai, para quem eu quero chegar, aonde ele vai passar, em qual festival eu vou escrever ele. É nessa parte que você vai começar a fazer isso, que você já tem a sua obra pronta, e aí você vai poder lançar ao mundo. E as prestações de contas e levantamento de todos os documentos, que é o que eu falei na parte que dinheiro gera confusão, por isso que precisa de muita organização, porque nessa parte você tem que ter tudo no lápis, assim, tudo bem feito. Aí o objetivo dessa etapa é também o objetivo final da produção, que é uma obra finalizada, exibida e sendo distribuída. E eu acabei minha fala.